Então, é assim, hoje vamos falar um pouco sobre a parte da negociação, que é algo acaba por ser, no fundo, é a parte mais importante, ou seja, a parte que as pessoas se interessam mais. E vamos falar de alguns pontos aqui que me parecem serem importantes. Um dos primeiros pontos tem a ver com alguns cuidados antes de iniciarmos as negociações. Okay? Que cuidados são esses? Bem, primeiro que tudo, algumas das regras que eu dou nos meus cursos, e não estando aqui a entrar na parte do curso, mas de uma forma um pouco menos detalhada, só para entenderem um pouco, é importante aquela fase antes de começarmos a negociar. E alguns truques importantes. Primeiro, nunca devemos operar de estômago vazio, devemos sempre comer alguma coisa antes de negociar, porque obviamente nós temos que ter a nossa capacidade de raciocínio, de concentração, de foco, deve estar ao máximo, e para isso necessitamos de energia, e a energia obviamente é gerada pelo alimento. Outro cuidado que nós devemos ter quando vamos começar a negociar é o local onde nos encontramos. Temos que estar num local apropriado, ou seja, não podemos estar num sítio onde haja muito barulho, onde haja distrações que nos possam provocar erros. Eu digo sempre que a negociação em si já é difícil, e se nós estivermos em locais que nos proporcionem erros, estamos a dificultar ainda mais os resultados. Então, uma das coisas que é fundamental nós termos é estarmos num local sossegado, sem termos nada que nos esteja a envolver, que nos possa provocar qualquer tipo de distrações. Okay? É fundamental essas duas situações antes de começarmos a iniciar as negociações. Outra coisa que eu faço, que é sempre a primeira coisa que eu faço antes de começar, antes de abrir as plataformas, é ir ver as notícias económicas. Existem vários sites que têm um calendário económico. Aliás, eu explico isso até no meu blog. Eu utilizo o Forex Factory, existe, por exemplo, o Investing, que é outro site, esse até em português, existe em português do Brasil, existem em ambas as situações, que é um calendário onde tem as notícias mais importantes dia a dia. Okay? E no caso das operações que sejam, em especial para quem opera com moedas, que é, por exemplo, no meu caso, é importante nós vermos essas notícias. Porquê? Porque há notícias que, pela importância que têm, conseguem mexer o mercado na altura que elas saem, e o que é importante é a pessoa ter a atenção de não estar a negociar nesta altura. Okay? Você pode, imaginemos, estar a usar um tipo de estratégia e a sua estratégia até lhe diz que, por exemplo, o euro-dólar vai subir, e entretanto sai uma notícia que é má para o euro, ele acaba por cair. Okay? Você perdeu porquê? Você não perdeu pela sua estratégia, você não perdeu pela sua análise, você não perdeu pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, você perdeu porque a notícia acabou por ser contra o que você tinha feito. Okay? Então, como eu digo sempre, o ideal é nós tentarmos colocar de lado tudo o que pode ser eventos de surpresas. E uma notícia é uma surpresa que nós nunca sabemos antes qual vai ser o resultado. Então, na minha opinião, é sempre preferível eu ter atenção ao horário das notícias, as importantes, e não operar nessas alturas para evitar ter esse tipo de surpresas, evitar perder porque a notícia foi contra o meu tipo de análise ou contra o que a minha estratégia me estava a dizer. Outra coisa que é importante fazer é analisar o mercado antes de começarmos a negociar. Normalmente, o que eu digo sempre obviamente pode variar o tipo de estratégia que nós utilizamos, mas se nós estivermos a operar em estratégias rápidas, nomeadamente com opções que têm um tempo de expiração de 1, ou 2, ou 5, ou mesmo 15 minutos, okay? Nesse tipo de negociações que são um pouco mais rápidas, devemos sempre olhar um pouco para o mercado, um pouco para trás. E um pouco para trás olhar para as últimas 2 horas antes, okay? Para termos um pouco a percepção de como é que o mercado tem vindo a trabalhar nestas 2 horas antes. Porque há estratégias que se podem adaptar melhor a um mercado mais volátil, a um mercado mais calmo. Por exemplo, se eu quero operar uma estratégia com tendência, o que é que eu vou querer que o mercado esteja numa tendência definida, que venha a subir ou que venha a descer nestas 2 horas antes. Okay? Por outro lado, se eu vou operar um tipo de estratégia que funciona, por exemplo, com suportes e resistências ou contra a tendência, ou seja,
em que eu pretendo que o mercado esteja mais calmo, que haja pouca volatilidade, esteja a trabalhar mais de uma forma mais em túnel ou mais lateralizada, o que eu vou pretender é que o mercado esteja a fazer pequenos movimentos. Okay? E eu, ao analisar as duas para trás, consigo ter uma percepção de como é que o mercado tem vindo a funcionar e, a partir daí, tentar escolher a estratégia que se adapta mais àquele momento. Obviamente que daqui a 15 minutos, ou meia hora, ou uma hora, ou o tempo que for, ele pode mudar. Pode. Mas as últimas 2 horas dão-me, efetivamente, uma percepção de como é que ele tem vindo a trabalhar. Então acaba por ser importante também olhar para isso. Relativamente agora à estratégia que eu hoje vou falar, eu vou falar de uma estratégia que eu utilizo já há bastante tempo. Não são opções binárias, até mesmo em Forex. É uma estratégia que eu gosto imenso, que eu utilizo os potes e resistências. Okay? Eu vou tentar aqui fazer aqui algo, eu espero que vocês consigam ver. Eu vou diminuir aqui o meu ecrã, porque é importante vocês verem como é que eu vou negociar agora. Eu normalmente opero sempre, utilizo sempre a mesma lógica nas minhas operações. Qualquer que seja a corretora que eu opero, eu utilizo sempre as análises, faço-as sempre numa MetaTrader 4, okay? Porque a MetaTrader 4 é uma plataforma muito mais completa, que me permite introduzir os indicadores que eu quero, permite-me inclusivamente alterar os meus indicadores da forma como me apetece e, no caso desta estratégia que eu vou utilizar, os indicadores que lá estão são indicadores que eu próprio alterei, que eu próprio, digamos, os conjuguei uns com os outros para ter, digamos, os resultados que eu pretendia que tivesse e daí que só consigo fazer isto numa MetaTrader 4. Normalmente o que eu faço é isto, tenho aqui a MetaTrader 4, onde eu tenho aqui alguns dos ativos que eu normalmente utilizo. Okay? Esta MetaTrader já tem aqui carregada os meus templates com os meus indicadores. Okay? Todos esses indicadores eu os disponibilizo nos meus cursos, okay? Para depois, quem tiver interesse, para perceber como é que funciona. E agora vamos tentar aqui pôr aqui. Ok, eu consigo pôr isso aqui. Eu acho que estão a conseguir ver. Já agora, se me puderem dar aqui um toque só a dizer, digam-me só se conseguem ver quer a MetaTrader 4, quer a Bull Binary, neste caso a plataforma Bull Binary. Agradecer que me dissessem se conseguem ver tudo bem. Ok, excelente. Ok, então eu vou só colocar isso aqui para dentro para não estar aqui a estrovar. Okay. Basicamente é assim que eu opero, qualquer que seja a corretora, é assim que eu normalmente ensino quando estou a fazer o curso. Ok? Coloco as duas plataformas, de um lado a MetaTrader 4 com os meus templates, com as minhas estratégias, okay? E do lado direito coloco a plataforma da corretora que eu opero. Okay? Porque o que é que eu vou fazer sempre? Eu vou utilizar a plataforma do MetaTrader 4 à minha esquerda para fazer todas as análises que eu quero e apenas vou utilizar a plataforma para negociar aqui do lado direito. Okay? E isso eu faço qualquer que seja a corretora. Porquê? Porque aqui eu tenho tudo o que eu quero, okay? Todas as ferramentas que eu necessito para poder fazer a minha análise da forma como eu pretendo. E aqui eu utilizo apenas a parte da negociação, escolho o ativo, escolho o tempo de expiração, escolho o valor e coloco as operações. Okay? Normalmente é assim que eu opero sempre. E é assim que eu ensino a operar. Okay? Pronto. Ok, vamos então, eu vou tentar aqui explicar um pouco, vamos tentar encontrar aqui alguma... Como sabem, nós só colocamos as operações, não é quando nós queremos, é quando o mercado nos deixa e por isso mesmo vou tentar ver se encontro aqui eventualmente alguma possibilidade de alguma entrada para vocês verem não operar ao vivo. Ok, aqui está vamos ver, eu não sei se está aberto. Ok, este ativo por acaso não está aberto. Se estivesse aberto aqui o SDCHF, a esta hora, normalmente ele já não...
ok? Mas se ele estivesse aberto, aqui poderia ser uma entrada, ok? E passo a explicar como é que seria a entrada. O que é que acontece aqui? Eu aqui tenho vários indicadores, que eu tenho aqui várias estratégias mostradas, mas no caso dessa estratégia, o indicador que nós iríamos utilizar seria aqui, neste caso, esta linha aqui que nós estamos aqui a ver, vermelha, ok? Pontilhada. Esta linha, neste caso, é a linha, é uma resistência, ok? O que é que normalmente eu faço? Eu utilizo um indicador que calcula os suportes e resistências. Eu tenho isso aqui, o gráfico no M1, vou pôr no H1 para vocês verem, ok? Aqui no H1 vamos ter uma percepção mais exata, ok? Este indicador que eu utilizo, o que é que ele faz? Ele todos os dias calcula de uma forma automática, que é bastante bom, não tem que ter trabalho a fazer isso, ele calcula o pivô, que é esta linha verde, que é um pouco o preço médio, e depois calcula as 4 resistências por cima do pivô, que são essas linhas vermelhas, e os 4 suportes por baixo do pivô, que são estas linhas azuis. Ok? Pronto. E eu vou utilizar exatamente qualquer uma destas linhas, seja as resistências em cima, seja o pivô, ou seja os suportes, para negociar com a estratégia de suporte e resistência. Vou voltar a colocar o gráfico no M1, eu vou para em M1, ok? E vamos tentar aqui. Ok. E a entrada seria exatamente aqui neste ponto. Ou seja, o que é que eu pretendo? Eu pretendo que uma vela, neste caso essa vela aqui branca, cruzou a linha da resistência, ok? Cruzou aqui. Ao mesmo tempo que ela cruzou, ou seja, vou desenhar aqui uma seta para vocês entenderem, ela aqui cruzou, esta vela cruzou, vou apagar esta, a vela cruzou a linha da resistência, ok? E ao mesmo tempo que ela cruzou, a Stochastic, que está aqui em baixo, ok? Também cruzou esta linha tracejada, ok? E tem que ser na mesma altura. Se eu desenhar aqui uma linha, vocês vão ver que aconteceu exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, no momento em que a vela cruza a resistência, a Stochastic também ultrapassa a linha tracejada. Neste caso, ultrapassou cá em baixo. Se tivesse ultrapassado cá em cima, teria sido igual. Mas neste caso, o que acontece é que ela ultrapassou aqui para baixo e aqui cruzou. Qual é que é o ponto de entrada? O ponto de entrada é quando ela depois a seguir cruza. Ou seja, neste momento aqui, okay, em que as duas linhas da Stochastic cruzaram, a linha azul com a linha vermelha, teria sido a minha entrada. Ou seja, eu teria entrado, neste caso, aqui para cima, porque eu entro sempre em situação inversa, ou seja, como se fosse uma estratégia de contra-tendência, e eu aqui teria entrado para cima para 2 minutos. Essa estratégia eu utilizo-a sempre para 2 minutos. Ou seja, eu teria entrado aqui, primeira vela, segunda vela, teria terminado aqui, no início desta. Okay? Foi pena, não consegui colocar a operação porque efetivamente não temos o STCHF aberto agora, mas acho que dá para entender como é que a estratégia funciona. Okay? Basicamente, e recapitulando, essa estratégia o que é que utiliza? Utiliza os suportes e resistências, que são calculados automaticamente pelo indicador que eu uso. Este indicador, obviamente, que eu ofereço às pessoas que fazem o curso, ou seja, um indicador que, aliás, todos os indicadores que eu utilizo para mim são oferecidos aos meus alunos, okay? É preciso referir isso. E nessa estratégia utilizo então um indicador de suportes e resistências, okay? Utilizo a Stochastic, okay? Que está aqui, e o que eu vou pretender é exatamente quando a vela cruza um suporte e uma resistência, e a minha Stochastic não é uma Stochastic normal, eu utilizo uma Stochastic alterada, e a minha Stochastic, quando ela tem que ao mesmo tempo ultrapassar a linha aqui ou a linha de cima, ou seja, essas linhas tracejadas, e a partir do momento que ela a seguir cruza, novamente na direção contrária, é quando eu entro para 2 minutos. Obviamente que eu estou a explicar assim um pouco depressa, no curso normalmente acaba por ser mais simples de ensinar. Obviamente a aula é uma aula particular e acaba por também de demorar mais tempo, mas basicamente é para entenderem o funcionamento.
vamos tentar, que eu queria efetivamente conseguir colocar alguma operação ao vivo, porque é muito mais interessante. Então nós temos o AUD-USD, o EUR-AUD, o EUR-GPI, o EUR-USD, o USD-GPI. Esses são os ativos que nós temos disponíveis. Aqui ele não está perto de nenhuma linha. Aqui também não está. Aqui também não. E aqui também não. Ou seja, nós não estamos com sorte para poder negociar em nenhum dos ativos que estão abertos agora, porque em nenhum dos casos o preço se encontra perto de um suporte ou de uma resistência. Uma das coisas que é fundamental e que eu não me canso também de falar no caso da negociação ao vivo é a paciência que é necessária nós termos. Nem sempre o mercado está como nós queremos, nem sempre nós conseguimos colocar as operações quando nós muitas vezes abrimos as plataformas e queremos operar, como agora é o meu caso, eu queria colocar umas operações, mas não consigo. Porquê? Porque cada estratégia tem a sua forma de funcionar, cada estratégia tem as suas regras e nós temos que sempre respeitar essas regras, porque senão, obviamente que as estratégias não funcionam e obviamente que nós não conseguimos ganhar dinheiro. E essa é uma das regras que eu considero muito importantes que um trader deve ter, é paciência. Okay? Quando nós não temos paciência para esperar o momento exato, acabamos muitas vezes por perder. Porquê? Porque somos levados pela ânsia, pela vontade que temos de negociar, a colocar operações fora de sítio, a não respeitar as regras de toda da estratégia que nós estamos a utilizar, e isso obviamente que funciona e é igual, quer seja esta estratégia ou outra estratégia qualquer, é sempre fundamental termos este cuidado em esperar o momento certo para podermos colocar uma operação. Eu costumo dizer, para quem não é paciente por natureza, e é o meu caso, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito paciente, não gosto de estar muito tempo à espera, o que eu normalmente faço é, eu abro o meu gráfico, olho, vejo se tenho alguma possibilidade de entrar em breve com a minha estratégia, ok? Aqui não está, aqui não está, aqui não está, aqui também não, aqui também não, e aqui também não. O que eu faço normalmente é, ok, não está a dar, eu fecho, ok? Fecho tudo e volto daqui a meia hora. Para quê? Para não estar aqui a olhar e a tentar e depois acabo muitas vezes por operar fora de tempo, exatamente por não ter esperado o que devia ter esperado. Okay? Entretanto, como o mercado não está bom para colocarmos numa operação, vou aproveitar e falar aqui 5 minutos sobre os meus cursos. Para quem obviamente que já me conhece, ou que já visitou o meu site, ou que já esteve inclusivamente em webinars anteriores que são organizados por mim e pela Blue Binary, já sabe que eu faço cursos, sabe um pouco como é que eles funcionam, mas de uma forma muito rápida para entenderem os meus cursos, eu explico rapidamente enquanto o mercado vai andando para ver se mais daqui a pouco conseguimos colocar alguma operação. Basicamente eu tenho 2 cursos. Eu tenho o curso básico, que é um curso de 4 aulas de meia hora ou 2 aulas de 1 hora. Normalmente aqui pela Blue Binary eu prefiro fazer cursos, aulas mais pequenas de meia hora e ter mais aulas. Okay? Estas aulas, essas 4 aulas do curso básico são 2 aulas dedicadas à parte da disciplina, das regras, etc, etc. A parte emocional, que é fundamental para nós termos um controle emocional para conseguir fazer, para tomar as boas decisões, que muitas vezes, pelo medo, pela euforia, pela frustração, pela própria adrenalina, acabamos por tomar as más decisões
porque reagimos a todas essas emoções que nós vamos tendo por estar, obviamente, a trabalhar com o dinheiro, por estar a mexer em tudo isso, que é algo que nos assalta várias emoções. E é fundamental saber gerir tudo isso. É fundamental saber utilizar a cabeça e não o coração para poder pôr de lado todos os sentimentos e operar de uma forma organizada e de uma forma consciente. Okay? E isso é uma das coisas que eu ensino, que acho que é fundamental as pessoas aprenderem. É toda essa parte do emocional e da disciplina. As outras duas aulas são aulas onde eu ensino duas estratégias. Uma delas, a estratégia que eu estou a falar aqui, que ensino obviamente com mais calma, que passo tudo bem, e outra estratégia que é uma estratégia de tendência que eu também utilizo. Okay? Para além do curso básico, tem o curso avançado, em que as primeiras 4 aulas são iguais às do curso básico, e depois tem mais outras 2 aulas que são aulas muito importantes, que são aulas onde nós vamos não só rever as estratégias que já foram dadas, mas vamos, obviamente, aperfeiçoar, vamos passar a outro patamar. Vamos falar de coisas um pouco mais técnicas, okay? Vamos falar de objetivos, vamos também trabalhar um pouco, aprender um pouco como é que podemos operar nas notícias, porque há notícias que dá para operar com bons resultados, e ainda vou ensinar uma terceira estratégia, que é a estratégia das bandas de volume. Algo que é muito importante neste curso avançado é que, para além do que nós falamos aqui, ainda há outra situação importante. É que entre a quarta aula e a quinta aula, normalmente é dado algum tempo, normalmente 2, 3 semanas, para o aluno poder negociar alguns dias, para poder ganhar alguma experiência, para poder colocar em prática na conta real o que aprendeu. Okay? E depois, nesta quinta e nesta sexta aula, eu vou acabar por rever alguns das negociações que os alunos fizeram, para tentar encontrar os erros, para tentar melhorar o que o aluno fez de mal, e acaba por ser fundamental este trabalho que eu faço, que é tentar olhar para as negociações já feitas e obviamente conseguir, juntamente com o aluno, encontrar o que foi feito de bem, mas também o que foi feito de mal, e neste sentido tentar melhorar para que ele progrida de uma forma mais rápida e obviamente seguindo os meus conselhos. Okay? Em termos dos cursos, como eu disse, cada aula tem cerca de 30 minutos. Nas aulas práticas irá haver partilha de tela para me ver a negociar, um pouco como está a acontecer aqui. E em termos de preços, existem 2 preços. O básico custa $250 e o curso avançado custa $500. Ou euros, se estiver em Portugal. Normalmente dólares é mais para quem está no Brasil, euros normalmente para quem está em Portugal. No entanto, embora os cursos sejam pagos, existe a possibilidade dos mesmos cursos serem feitos de forma gratuita. E como é que funciona? Eu tenho uma parceria com a Blue Binary, que o que ela faz é, ela acaba por me pagar o valor de curso, em vez de ser o aluno. Okay? Como é que isso é possível? É possível a partir do momento que você tem uma conta real, uma Blue Binary, e que faça um depósito de 500 ou $1000 para ter acesso aos cursos. Os cursos básicos, para os fazer sem pagar, terá que depositar $500. Para fazer o curso avançado, terá que depositar $1000. Ok? Para além da oferta do curso em si, existe ainda mais uma oferta muito interessante, que é um Bulk Cash Gift. Um Bulk Cash Gift é um valor em dinheiro, neste caso, se a pessoa depositar 500, pode ganhar $200, se depositar 1000, pode ganhar 500. Okay? Basicamente, o que é isso? Isso é uma oferta em que a pessoa recebe este dinheiro, e que pode, obviamente, levantar no dia seguinte. Só tem que fazer uma coisa, durante um mês, tem que fazer um volume de negociação que lhe permita ganhar o dinheiro. Mais nada.
ok? Não funciona como os bonds, em que a pessoa depois não consegue retirar os seus lucros, em que o dinheiro fica preso, não. Aqui a pessoa tem a liberdade de fazer levantamentos quando quer. A única situação que tem que cumprir para conseguir ter acesso a esses dois prémios, 500 ou 200, só tem que fazer o depósito e no primeiro mês fazer o volume, ou 10 mil dólares de volume ou 20 mil dólares de volume. Aqui o volume é um volume que é operações colocadas, não interessa se ganha ou se perde. Qualquer operação que é colocada vai participar para o volume que é necessário para poder ganhar esta oferta que para além disso, há uma segunda oferta, okay? Oferta essa que é chamada mais uma oportunidade. O que é mais uma oportunidade? É apenas e só o que nós normalmente chamamos de negociações sem risco. Basicamente é, você tem a hipótese de colocar algumas operações e que se as perder, se ganhar, excelente, tem o seu lucro, mas se perder, a corretora devolve-lhe o dinheiro. Ou seja, no caso de você depositar entre 500 e 1000 dólares, tem acesso a 4 operações de 50 dólares, ou seja, 5 vezes 4 dá 200, ou seja, você tem acesso a recuperar 200 dólares se os perder, ok? Nessas primeiras 4 operações. Se depositar 1000 dólares, as primeiras 10 operações, e pode operar com 50 dólares em cada operação, se perder, também irá recuperar. Ou seja, estamos a falar que aqui pode recuperar 200 dólares e aqui recuperar 500 dólares. Se você somar, por exemplo, aqui no caso dos 1000 dólares, você pode ter 500 dólares de recuperação de perder, pode ganhar aqui 500 dólares de prémio pelo volume que negocia, ok? E ainda tem acesso a um custo também que custa normalmente 500 dólares. Ou seja, você precisa de 1000 dólares se quiser, tem acesso a até 1500 dólares em prémios e ofertas e ainda fica com os seus 1000 dólares na conta para poder negociar. Ou seja, acho que é muito interessante essa promoção para quem tiver interesse. Vamos voltar a dar aqui mais uma olhada aqui ao mercado para ver se, entretanto, temos aqui alguma hipótese de poder colocar uma operação ao vivo, que era isso que eu queria. Ok, vamos ver aqui mais. Pois aqui há uma linha, mas está aqui em cima, que é uma linha verde, que significa que é o pivô, mas ainda está muito longe. Aqui também não vemos nenhuma linha aqui perto. Aqui também não. E aqui também não. Com muita pena minha. O Euro-USD está aberto. Não é um ativo que normalmente opero, mas vamos tentar buscar aqui o Euro-USD para ver se daria para colocar alguma operação. Então vamos aqui ver. Eu já cliquei aqui no Euro-USD. Já está aqui, já pus o template. Ok, então aqui a ver, está aqui tudo. E o Euro-USD, o que aconteceu hoje provavelmente foi que ele caiu e todos os suportes e resistências estão muito cá em cima, por isso ele também está, digamos, fora aí de qualquer possibilidade de entrada através da estratégia de suportes e resistências. Ou seja, hoje não estamos com sorte para poder negociar com a estratégia que eu vos queria passar. É pena que eu gostava mesmo de colocar uma operação aqui ao vivo para vocês poderem ver. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir isso aqui. Se tiverem algumas dúvidas, podem me colocar agora. Eu vou estar aqui mais uns 5 ou 10 minutos a responder a algumas perguntas que possam surgir, ok? E se tiverem, coloquem-nas, que entretanto, se houver alguma possibilidade de alguma entrada,
utilizando a estratégia, eu irei parar para colocar pressão. Vou deixar os gráficos assim, para ir estando atento caso surja alguma oportunidade, mas de qualquer forma, se entretanto tiverem alguma questão que me queiram colocar, podem colocar a partir de agora. Eu não sei se eu não tenho aqui indicação de nenhuma nova pergunta, não sei se colocaram alguma pergunta ou não, mas se sim não estou a ver nenhuma pergunta atualmente. Normalmente há pessoas que me perguntam essa estratégia quando é que funciona melhor e qual é que é a porcentagem de acertos que tem. Então, assim, obviamente que a porcentagem de acertos é algo que varia sempre imenso. Às vezes nós vemos pessoas a fazer vídeos no YouTube com estratégias, dizem a estratégia funciona 90%, 95%. E, efetivamente há estratégias que em determinados dias funcionam 90% ou 95% ou até 100%. Mas obviamente que são determinados dias. O que é importante é nós sabermos qual é que é a média ao longo do tempo e em termos de uma forma consistente. E essa é uma estratégia que faz normalmente 75%, 80% de acertos se for usada no horário ideal. O horário ideal, para mim, para usar essa estratégia é depois do fecho do mercado europeu. Ou seja, a partir das 17 horas em Lisboa ou 13 horas no Brasil. E aí ela funciona durante o resto do dia e toda a noite, toda a madrugada, até a abertura novamente do mercado europeu, que é até às 8 da manhã de Lisboa ou 4 da manhã de Brasília. Embora a estratégia em determinados dias de manhã, estamos a falar de manhã, até a abertura do mercado americano, 13 Lisboa, 9 Brasília, até esta hora, ou até um pouco antes desta hora, quando o mercado está calmo, a estratégia acaba por funcionar bem. Se nós formos, por exemplo, pegar aqui, vamos tentar encontrar aqui um dia em que, por exemplo, tenha funcionado bem aqui. Vamos, por exemplo, ver hoje o STGPI. Okay, se nós formos a ver o STGPI de manhã, e ele aqui está aqui no meu horário, ou seja, a partir das 8, que é a hora que eu digo que normalmente ele funciona, okay? Daqui até
até que é quando normalmente abre o mercado americano, o mercado esteve calmo. Basicamente ele andou aqui à volta do pivô, subiu um pouco, veio aqui perto da resistência, voltou a cair até ao pivô, voltou a subir até à resistência. Ou seja, hoje poderíamos ter utilizado a estratégia no horário da manhã, porque nós vemos que o mercado estava calmo. Okay? É completamente diferente daqui, em que ele começa a cair por aqui abaixo, okay? Ultrapassa a resistência, ultrapassa o pivô, ultrapassa um suporte e vem bater no outro. Okay? Aqui é uma situação de o ideal é operar com uma estratégia de tendência. Mas aqui poderíamos ter operado utilizando essa estratégia. O que é que temos que fazer? Nós temos, obviamente, se queremos operar neste horário de manhã, perceber um pouco como é que o mercado tem vindo a trabalhar. E se virmos que ele está calmo, poderemos efetivamente utilizar a estratégia nesta hora. Se não, se estiver a mexer, o ideal é respeitar e utilizar apenas a estratégia a partir das 17 aqui ao 15 no Brasil e a partir daí então utilizá-la durante a tarde. Mas naquelas alturas durante o dia, manhã e início da tarde, em que nós temos o mercado europeu e quando está o mercado americano em simultâneo, quando estão os dois aí, nunca devemos utilizar essa estratégia, porque obviamente um dos segredos para essa estratégia funcionar é procurarmos alturas em que o mercado está calmo. Porquê? Porque os suportes e as resistências tendencialmente são uma barreira. E essa barreira torna-se mais eficaz, mais eficiente, quando o mercado está calmo. Porquê? Porque o preço bate naquela barreira e não consegue ultrapassar a volta para trás. E é nessa altura que nós damos entrada e ganhamos. Okay? Eu bem que queria colocar uma operação, mas está impossível porque os preços não estão a tocar no suporte e nas resistências. Aqui mais uma vez estava quase a chegar aqui para poder negociar, mas pronto, o STCHF é o tal ativo que nós não temos aberto aqui como tal. Não dá para utilizar agora. É pena que eu realmente gostaria de ter colocado uma operação para vocês verem ao vivo, mas o mercado é que manda e quando não dá, não é hipótese de utilizar. Bem, caros amigos, vamos ficar por aqui porque também não há dúvidas da vossa parte e como tal vamos acabar por terminar o webinar. É pena não ter conseguido colocar numa operação, mas pronto, é algo que não depende de nós, depende do mercado e quando o mercado não quer, não há muito a fazer. Espero que tenham gostado da apresentação e que tenham entendido um pouco a estratégia que eu vos tentei ensinar.
É uma estratégia que depois também, como eu expliquei, é ensinada no curso e obviamente com o curso é passado também todo este material que eu tenho aqui, que eu utilizo, também passo de forma gratuita, ou seja, já está incluído no próprio curso para poderem obviamente depois também utilizar na prática os conhecimentos teóricos, mas também poderem utilizar as estratégias porque terão acesso às ferramentas que fazem parte do curso de ensino. Como não há nenhum tipo de questões agora, vou acabar então por me despedir e espero que tenham gostado e espero ver-vos em breve num outro webinar ou quem sabe queiram participar então depois num curso mais tarde. Ok? Obrigado então, boa noite, bom resto de semana e bons treinos e obrigado por terem estado presentes neste webinar organizado por mim, Rui Oliveira, pela Blue Binary. Um abraço e obrigado.